Olá, bom dia. Meu nome é Viviane Fonseca, sou aluna da Unigran, Grandes Dourados, pertenço ao Polo de Lisboa. Meu RGM é o 053.553. Sou aluna do quarto ano de Pedagogia. Tenho a minha professora e orientadora, Lúcia Eugênia Pitas. E estamos aqui para desenvolver um plano de aula de matemática para o quarto ano fundamental. Então, para esse plano de aula que a gente desenvolveu, eu coloquei trabalhar dentro do plano do meu projeto, que é a água, que eu achei assim, considero de grande importância e de utilidade pública, e necessidade pública e utilidade pública, né? E o motivo da minha escolha é trabalhar sobre a água por causa da escassez da água, e ao mesmo tempo destacar que a água é um bem maior nas nossas vidas. Sem água, nós não conseguimos viver, nem nós, nem qualquer seres vivos, qualquer espécie de seres vivos na Terra. Sem a água não existe vida, né? Então, nós desenvolvemos umas atividades interdisciplinares na língua matemática, na língua portuguesa, matemática, ciência, história, geografia. E hoje eu vou começar com a de matemática. E aproveitando o tema água, eu vou trabalhar com com a medida de capacidade, né? A principal medida de capacidade é o litro, né? E eu vou fazer uma aula expositiva e dialogada sobre a unidade principal de medida de capacidade, que é o litro, utilizando garrafas PET de vários tamanhos e medidas, né? Então eu vou usar como recurso livro didático garrafas PET de vários tamanhos, né? Por exemplo, uma garrafa PET de 200 ml, uma garrafa PET de 1 litro, posso usar garrafa PET de 1,5 litro, de 2 litros e de 5 litros. Por quê? Para trabalhar com a capacidade que cada garrafa tem de armazenar, né? E ao mesmo tempo está trabalhando as operações também, está exercitando ali operações de matemática, né? De adição, subtração. Então, nós vamos ter na sala de aula garrafas d'água e copos também. E como vai ser uma aula expositiva e dialogada, quando eu chegar na aula, iniciar a dar a aula, eu vou pegar as garrafas e vou dividir a sala em grupo e vou perguntar para elas, vou pedir que elas olhem a quantidade que cada garrafa tem para armazenar água, né? E depois
eu vou pedir a elas, né, para dividir essas águas em copos. Os copos são de medidas também de 200 ml. Então, para um copo de 200 ml, com a garrafa de 1 litro de água, quantos copos eu preciso para encher uma garrafa? Né? E vou deixar as crianças trabalhar ali em grupo para levantar, para descobrirem quantos copos precisa para encher uma garrafa de 1 litro. Né? Também podemos dizer assim que o depósito de gasolina que o pai usa na casa dele para encher o carro, para dar um passeio, também é uma capacidade de litro. O pai precisa colocar certa quantidade de gasolina para que o carro ande. Né? Um carro um tanque de um carro pode ter uma capacidade de 20 litros de gasolina, 30 ou 40 ou 50. O leite que a mãe compra na casa dele, a caixinha de leite, também é uma capacidade de litro. Né? E ela vem com 1 litro. Ou 1000 ml. E se eu dividir, multiplicar isso, 1000 ml vezes 1 ml vezes 1000, corresponde a 1 litro. Né? ml são pequenas divisões de litro. Ok? Então falamos do copo, né? Que o copo também ele também é uma medida de capacidade. Né? Porém, ele é menor do que 1 litro. Ele se divide. Né? Então, a gente vai ter na sala copos de 200 ml. Ou também podemos ter copo de 100 ml. Por quê? Porque as crianças têm que saber, devem aprender, devem ter em mente que a capacidade de litro, ela também deve ser dividida em pequenas quantidades. E essas quantidades vai se tornar 1 litro. Depois, juntando-as todas, vai se tornar 1 litro. Por isso que devemos ter garrafa de vários tamanhos. Né? Garrafas de água de 200 ml, garrafas de água de meio litro, garrafas de água de 1 litro, 1 litro e meio e garrafas de água de 5 litros. Ok? Também damos também o exemplo da latinha de refrigerante, que a medida de capacidade da latinha de refrigerante também é 1 litro. Só que em menos quantidade. E se é menos quantidade, nós vamos chamar isso de ml. Né? Então, como exemplos, né, vou pedir às crianças para descobrir quantos copos de água de 200 ml elas precisam ter para completar 1 litro. Né? E o símbolo
que representa o litro é o L. E o mililitro é o ml. Também, como observação, eu vou pedir às crianças, quando chegar em casa para tomar banho, elas repararem nas embalagens de shampoo. Que aquelas embalagens de shampoo, ela também é uma capacidade de litro, né? Por que quando chegar em casa? Porque o aprendizado, ele não deve ter só em casa, só na escola. Ele deve ter também uma continuidade em casa, para que fixe, para que a criança consiga fixar o aprendizado, o que foi ensinado dentro da sala de aula. Mas, depois dessa interação que nós estivemos dentro da sala de aula, e eles descobrindo que a capacidade maior das unidades de medida é o litro, ali interagindo com quantidades de diversos elementos, de diversas garrafas, e que essas garrafas elas têm diversas capacidades de armazenar água. Vamos fazer um exercício de fixação. E esse exercício de fixação vai ser representar as capacidades, a representação de medidas de capacidade utilizando as garrafas PET. Então eu vou passar essas atividades no quadro e eles podem utilizar, continuar utilizando as garrafas, né? Então eu vou fazer assim, vou perguntar, em 2 litros, quantos copos de 100 ml eu preciso para encher uma garrafa de 2 litros? Quantas vezes foi necessário dividir o líquido em copos de 100 ml para que se caiba todo o litro que estava na unidade de capacidade, na garrafa de litro, ok? Também posso fazer o contrário. Utilizando 5 copos de refrigerante, qual é a quantidade? 5 copos de 200 ml de refrigerante. Qual é a quantidade de líquido que eu vou conseguir colocar dentro de uma garrafa? PET. Ah, mas como? Então eles vão despejar a água, 5 copos de 200 ml dentro de uma garrafa de 2 litros. E eles vão ver que só coube a metade. E essa metade, essa vai significar 1 litro. Ah, mas para eles não vai ficar em dúvida. Ah, então tá bom. Então, agora
vamos utilizar 5 copos de água para uma garrafa de 1 litro, ou 1000 ml. Quantos litros tem? Agora vai encher a garrafa, né? E a capacidade para isso será 5 copos para encher para ter uma capacidade de 1 litro numa garrafa PET de 1 litro, né? Isso é uma aula, são aulas germinais. Depois disso, vamos trabalhar com operações matemáticas. Cada aluno receberá um folheto informativo com orientação sobre os gastos da água, ideal para cada indivíduo, usando contas de água para realizar operações e identificar se há desperdício. Bem, todo ser humano ele deve consumir 200 litros de o limite, o valor estimado de consumo de água por dia são 200 ml. 200 litros de água para cada ser humano. Certo que o Brasil consome o dobro, em cerca de 500 litros de água por dia para cada pessoa, né? E a conta de água das nossas casas, ela vem o valor estimado de consumo de água por mês e por dia. Aqui na minha casa, aqui em Portugal, eu tenho o consumo de água mensal e por dia. Então eu estou baseando nessa conta, eu não sei aí do Brasil. E essa água vem o valor de consumo de água por dia. Então nós vamos trabalhar o quê? Se uma casa consumiu 500 litros de água, e se a casa tem 3 pessoas, quantos litros de água cada pessoa consumiu no mês, né? Num dia, desculpa. Então nós vamos dividir 500 dividido por 3 pessoas e quanto que vai dar para cada pessoa. Depois, essa divisão a gente vai multiplicar por 30 dias. E a gente vai chegar um consumo diário por cada pessoa e um consumo mensal. Depois do consumo mensal por cada pessoa, nós vamos somar a quantidade de pessoas que vivem naquela casa e a gente vai somar o consumo utilizado por cada pessoa naquela casa. Se são 3 pessoas, a gente vai somar para chegar à conclusão se cada indivíduo está fazendo o uso correto da água, sem desperdício. Sabemos que a quantidade de água que cada indivíduo deve se consumir é de 200 litros água dia.
né? Isso é muito interessante, porque quando eu estudei essa matéria, eu mesmo sendo adulto e estagiando para professor, eu nunca mais deixei a torneira aberta enquanto escovava meus dentes. Nunca mais. E só um minuto, por favor. E eu nunca mais lavo louça com a torneira aberta. Eu não consigo. Porque eu sei que eu estou utilizando meus 200 litros de água que me pertence. Então, eu sabendo a quantidade de água que eu devo usar, né, num dia, eu fiquei mais cautelosa, né? E eu fico nervosa de ver alguém usando a água e deixando a torneira aberta. Né? Sem falar da ida nas casas de banho, né? Com as descargas, o nosso banho, a comida, a água que utilizamos para cozinhar, a água que tomamos, né? A água que utilizamos para lavar as mãos, para escovar os dentes. Então, a gente tem que ter cuidado no consumo de água. E a gente pode trabalhar com isso aí, né? Colocando, fazendo operações matemáticas, observando o consumo de água de cada indivíduo dentro da nossa casa, na escola. A gente pode somar pegando a conta de água da escola, né? Colocando, a gente pode fazer um levantamento de dados, quantas pessoas nós temos dentro da escola, e levantar com a conta de água, fazer o levantamento dos gastos, dia e mensal também, né? E para a atividade de fixação, eu vou dentro da sala de aula, pronto, eu vou fazer essa proposta de nós fazer uma pesquisa, né, e com os alunos, pegar uma conta de água, fazer um levantamento de quantas pessoas estão dentro da escola, né, e fazer o levantamento dos gastos de dia e durante o mês. De dia, quanto cada pessoa, quantos litros de água consome cada pessoa dentro da escola, e puxando o total, quantos litros de água a escola consome, né? Isso é o meu plano de aula de matemática.